Boa noite, pessoal. Eu vou tentar ser sucinta aqui. O objetivo é a gente entender um pouquinho mais do contexto histórico ali do final do século, meados ali, né, do século XIX, quando a codificação da doutrina espírita, o que que criou, né, na mentalidade, né, dos homens, o que que proporcionou que essa harmonização geral ocorresse, né? O que estava acontecendo no cenário cultural para que houvesse essa harmonização geral, para que os espíritos pudessem de fato se comunicar, e por que que foi aquele o momento escolhido, né? E o que faz daquele momento um momento tão importante na história da humanidade. Bem, eu vou falar aqui para vocês alguns nomes que vocês certamente já conhecem, né? E dentro desse cenário das manifestações artísticas e culturais, eu queria só colocar o objetivo específico dessa apresentação rapidinho aqui dentro de todo o contexto histórico, né? Por ocasião do surgimento da doutrina espírita, é a gente também entender que o progresso nosso dos espíritos, ele se dá em dois campos do conhecimento, o intelectual e o moral, né? E a cultura, ela é uma forma de expressão em ambas essas asas, né? Que se a gente for olhar o equilíbrio entre o intelectual e o moral, a gente tem aí a representação de um avião, né? A asa intelectual e a asa moral, e elas têm que estar no mesmo comprimento e parelhas para que o avião de fato voe e siga sua viagem, né? E quando a gente tem aí um desenvolvimento intelectual maior do que o moral, existe um desequilíbrio e vice-versa. Bem, quando o espírito encarnado, né, está em condições para receber novos ensinamentos, o plano espiritual envia espíritos mais evoluídos nos dois campos do conhecimento, tanto no intelectual quanto no moral, para ajudar o progresso. E isso se dá no campo do desenvolvimento, né, humano, e também no macro desenvolvimento, né? E o século XIX foi um momento desses muito especial para a humanidade, em que nós fomos agraciados com um grande número de espíritos iluminados que vieram encarnar na Terra. Né? E a gente teve ali mudanças profundas na nossa sociedade, na nossa política, na nossa ciência, tudo isso que a gente já viu e também vai ver na sequência também desse estudo de hoje, né? E mudanças econômicas também. E essas mudanças a gente vai ver que ela também se manifesta no âmbito cultural. Então, era o período, né, a era conhecida como era romântica, foi o período, por exemplo, para a música, né? Ali entre o ano de 1815, iníciozinho do século XIX, e isso vai até o século XX, né? Que vai designar qualquer música escrita durante esse período e que se enquadre dentro dessas normas do período romântico, né? Antes disso, existiu o classicismo e depois disso a era modernista, né? Então esse período de tempo aí de criação artística foi conhecido como era romântica. A gente já vai ver as características, tá? Então a gente vê, por exemplo, Beethoven, né? Já era ali as sinfonias de Beethoven, a partir da terceira sinfonia, já revela uma música com uma temática mais pessoal, mais interiorizada, e assim como as sonatas para piano, né? Como a sonata Pathétique do Beethoven, ele dedicou essa sonata ao príncipe Karl Lichnowsky, que ele foi um patrono da música, um príncipe conhecido por ser patrono da música, era muito próximo de Mozart e também foi muito próximo de Beethoven. Wagner, né, também um compositor que fez muitas peças nessa época, né? Tem uma composição de Wagner que revela uma forte influência dos socialistas utópicos, dos revolucionários da época. Outros, né, óperas como de Rossini, Bellini, Verdi, eles transmitem um apelo pungente à unificação da Itália. Então, o relacionamento dos artistas também com a política, né? O surgimento dessa forma de ópera, ele determina a passagem da música de câmara para as músicas dos grandes teatros. Então a gente pode ver que existe também um modo de consumir música que vai mudando, né? Bem nessa época também.
Isso a gente tem que imaginar um mundo em que a gente não tinha os eletrônicos, né? Vamos imaginar um mundo em que a música ainda não era de massa, né? A música ela era apreciada no momento da reprodução dela. Então tem toda uma questão aí para essas mudanças, né? De meio, de local que impactam bastante na obra, né? A gente vai escutar, eu vou passar para vocês depois um link para a gente escutar uma dessas peças. A época do romantismo musical, ele também coincide com o romantismo na literatura, na filosofia e nas artes plásticas, né? E essa ideia geral, né, dessa escola cultural, o romantismo, é que a verdade não poderia ser deduzida em axiomas, né? Certas realidades só poderiam ser captadas através da emoção, do sentimento e da intuição. Então a gente sai um pouco, né, do classicismo e entra nessa nova realidade, né? Os românticos eles buscavam mais liberdade de forma. Isso vai aparecer bastante nas artes plásticas. Olha um exemplo aqui desse quadro, né? A liberdade guiando o povo, do Eugène Lacroix, em que a liberdade é representada por uma mulher. Vejam que ela tem o vestido dela, inclusive, está meio aberto, né? E ela está ali segurando a bandeira tricolor, né, francesa. Esse quadro, por que ele se caracteriza também muito nessa época do romantismo? A falta de definição das cores, né? Já não é mais aquela coisa quadradinha, pincelada, bem detalhada, não. É uma mistura das cores, é mais, né? Tem ali uma questão mais suave nessa composição, né? Principalmente as cores mais livres também, né? Então, tem um interesse também dos consumidores, digamos, da arte, né, do relacionamento também dos artistas entre escritores e pintores e músicos. Um serve de inspiração para o outro, né? A produção literária, a gente vai ver o Goethe, que foi muito famoso pelos poemas, né? Um alemão que foi muito famoso pelos poemas, como Fausto, né? E ele até hoje é considerado um dos mais importantes escritores alemães. Também veio nessa época, né? Veio encarnar nessa época, produzir nessa época. Uma grande transformação também aconteceu no impressionismo, né, nessa vertente das artes plásticas, em que a gente tem pintores como Monet, Cézanne, Renoir, e eles fazem essas pinturas sobre momentos do cotidiano, né? Já não era mais aquelas pinturas das eras anteriores, de momentos históricos ou de nobres, né? Mas registram momentos como esse, uma mulher no parque, um casal não no barco, e a mesma característica das cores não muito definidas, né? O que valia mais era a impressão sobre os efeitos da luz. Então, uma forma de olhar que muda mesmo, né, para as artes. Eu vou passar para vocês depois o link aqui para essa obra, né, do Giuseppe Verdi, que vocês vão perceber bastante essa questão da arte influenciando nas emoções. E quais são as consequências morais e as conclusões, então, de a gente tentar recobrar aí um momento artístico, cultural que estava se passando lá no século XVIII, né? É porque essas atividades também estavam inspiradas nos ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que procuravam retratar, no âmbito da literatura, da música e da pintura, a realidade das lutas políticas e sociais da época, enaltecendo então as manifestações anti-elitistas, anti-aristocráticas. Vamos lembrar que era um momento de muitas revoluções que aconteceram na história, né? E que contribuíram para tornar o ambiente daquela época propício para o racionalismo, para uma visão que quebra dogmas, quebra axiomas e quer se aprofundar no entendimento também, não só no entendimento emocional, mas no entendimento racional de tudo que está, de tudo que se passa, né? A experiência ela vai estar acima né, do que já foi dado, digamos assim, né? Então existe aí essa realidade diferente também na cultura que também vai influenciar o advento do espiritismo. Bem, era isso, pessoal. Eu já passo na sequência ali o link, tá? Para obra de Verdi, para a gente ouvir junto.